O Capital, Karl Marx, livro 2, editora Boitempo, edição 2014. Introdução da edição alemã. A estrutura do livro 2. Página 34 a 37. O livro 2 deveria ser composto de 3 partes, como já mostrava a ideia presente nos diferentes escritos. No manuscrito 2, Marx havia dividido suas reflexões sobre a circulação em diversos níveis de encadeamento. Nota 44, Mega, citação, página 1 a 522 e 5 a 10. A essa estrutura foi acrescentado os manuscritos dos anos de 1870, um nível a mais, acima dos capítulos, a seção. Para não dificultar em demasia a exposição, Engels decidiu-se por, na medida do possível, não utilizar mais do que 3 níveis de encadeamento, seções, capítulos e itens. Por isso, na seção 1, que segundo Marx deveria ocupar-se do processo cíclico do capital, Engels renunciou à estrutura da exposição marxiana que reunia as 3 formas do capital, capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria, sob o mesmo título, Metamorfoses do Capital, e tratou de cada uma dessas formas num capítulo correspondente. Na sequência, procedeu a uma comparação entre as 3 formas. Desse modo, os 2 últimos itens de Marx, o tempo de curso e os custos de circulação, foram examinados com o capital monetário, o capital produtivo e o capital mercadoria. Nota 46. No manuscrito 4, Marx também havia incluído nesse item o tempo de produção, conforme Mega, citação, página 30, também Mega, página 505. Nota 46, conforme Mega, citação, página 3, 40, 61, 74, 95 e 102. Na versão impressa, Engels incluiu as metamorfoses no título da seção. As razões para isso não são reveladas. Assim, estes últimos 2 pontos, tempos de curso e custo de circulação, aparecem como parte da metamorfose, o que não ocorria em Marx. No cerne dessa seção está o ciclo do capital que Marx expõe com o auxílio das 3 formas que o capital industrial assume paulatinamente. O capital modifica constantemente seus traços predominantes, de capital monetário para capital produtivo e deste para capital mercadoria, retornando no fim ao ponto de partida, a sua forma original em quantidade aumentada. Aqui, portanto, o movimento fundamental do capital industrial, dinheiro, mercadoria, produto, mercadoria, dinheiro, é apresentado no movimento circular. Se um peso maior é colocado sobre as diferenças do ponto de partida e de retorno desse ciclo, então podemos dizer que, no caso, cada um desses ciclos do capital monetário, dinheiro, dinheiro, e do capital produtivo, produto, produto, e do capital mercadoria, 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 é um ciclo diferenciado e as particularidades de seus respectivos movimentos ficam, assim, evidentes. No capítulo 4, a totalidade do processo de reprodução é resumida com a seguinte frase: por conseguinte, o verdadeiro ciclo do capital industrial, em sua continuidade, não é apenas a unidade dos processos de circulação e produção, mas a unidade de todos os seus 3 ciclos. Página 132. Em sintonia com essa conclusão, Marx torna evidente a diferença entre a concepção de ciclo do capital e dos economistas anteriores. Enquanto os mercantilistas haviam limitado o movimento do capital ao ciclo do dinheiro, examinado por Marx sob a fórmula de capital monetário, dinheiro, mercadoria, dinheiro, os economistas clássicos se concentram na análise do capital produtivo, que na notação de Marx aparece sob a forma de produto. Essa limitação, segundo Marx, facilitou aos economistas clássicos prescindir da forma capitalista determinada do processo de produção e apresentar como escopo o processo de produção como tal. Página 170. Com o que tais teóricos perderam de vista o escopo da valorização do capital. Esse escopo da valorização também é tematizado nos 2 últimos capítulos da seção 1, no manuscrito 4, sob a rubrica Tempo de Produção e Tempo de Curso. Marx define que o tempo total no qual o capital, percorre seu ciclo, é assim igual à soma de tempo de produção e do tempo de curso, página 201, e ressalta que o tempo de curso limita o processo de valorização em relação ao seu tempo de tamanho ou grandeza, isto é, sua duração, página 205. No capítulo 6, intitulado Os Custos de Circulação, explica-se que enquanto o capital permanece em seu ciclo, formas sempre novas de investimento
se fazem necessárias, nas quais os custos de circulação que derivam da mudança de forma como tal, Engels os chama de custos líquidos de circulação, página 209, são considerados custos improdutivos que diminuem o mais-valor. Assim, na discussão da segunda metade da primeira seção, capítulos 5 e 6, a ênfase recai sobre o processo de circulação propriamente dito, em contraste com o processo de produção do capital discutido no livro 1. Na segunda seção, Marx ocupou-se em todos os manuscritos com a rotação do capital, que está diretamente ligado aos ciclos do capital. O ciclo do capital, não como fenômeno isolado, mas como processo periódico, chama-se rotação. Nota 47. Conforme página 237, Mega, segunda seção. Mega 2, desculpa. Aqui, portanto, o ciclo do capital é caracterizado na medida em que ele se agrega a um elemento temporal, quer dizer, a velocidade em que esse ciclo se repete. Um problema para a redação da segunda seção era o de que as considerações de Marx, que ocupavam quase metade do manuscrito 2 inteiro, encontravam-se muito pouco estruturadas, ainda que subdivididas em inúmeras rubricas. Nota 48, Mega, citação página 37, 339, e 5 a 10. A esse respeito, foi de certa ajuda o esboço do sumário de Marx, onde anotaram na folha de rosto do manuscrito 2. Nota 49. Ibidem, página 3 e 4, conforme apêndice 2, páginas 646 e 47. Ainda assim, apenas com muita dificuldade era possível saber em qual plano da estrutura a exposição de Marx se encontrava a cada caso. Para uma versão impressa, impunha-se, portanto, a necessidade de maior estruturação. Engels, ao que parece, orientou-se pelas seguintes questões. Primeiro, como a rotação do capital pode ser determinada em geral. Segundo, quais as circunstâncias provocam as diferenças na rotação do capital. E terceiro, qual a influência do tempo na rotação sobre a valorização do capital. Com a ajuda desses itens, Engels concebeu o manuscrito final, uma estrutura de 11 capítulos com um número limitado de subpontos, porém não finalizou plenamente esse arcabouço. Nota 50, Mega, páginas 123 e 296. Por isso, em alguns capítulos, os títulos foram inseridos apenas nas folhas de correção, como no capítulo 12, o período de trabalho, no capítulo 13, o tempo de produção, e no capítulo 14, o tempo de curso. Por meio dessa nova estruturação, Engels enfatizou elementos que nos textos de Marx não eram tão evidentes ou nem sequer existiam. No capítulo 17, a circulação do mais-valor é vinculada ao capítulo 16, como também se pode depreender do esboço do sumário do manuscrito 2, no qual o item 4 é sucedido pelo 5. A acumulação, exame de circulação monetária no que diz respeito à realização do mais-valor em dinheiro. Nota 51, Mega, citação página 4, conforme apêndice 2, 646 a 47. O problema a ser discutido nesse item, portanto, não é de onde vem o mais-valor? De onde vem o dinheiro necessário para realizá-lo? Nota 52. Ibidem, página 320, conforme página 426 da tradução. Para Marx, trata-se de esclarecer a questão de onde vem a quantidade de dinheiro necessária à circulação das mercadorias no país. Nota 53, Ibidem 323 e 429. Isso foi com efeito resolvido na primeira seção do livro 1, portanto o problema em si não existe. Nota 54, idem. No entanto, ele esclarece, quando todos esses meios não são suficientes, é preciso uma produção adicional de ouro ou o que leva ao mesmo resultado, uma parte do produto adicional tem que ser trocada direta ou indiretamente por outro, o produto dos países produtores de metais preciosos. Nota 55, Ibidem, página 355, conforme página 442 da tradução. Mas tal problema não é desenvolvido, tal problemática não é desenvolvida com detalhes nessa passagem. Marx retorna a ela na seção seguinte, quando discute a reprodução do ouro como material para o dinheiro. Esse tema é tratado no manuscrito 8, com base no qual Engels redige o item 12, a reprodução do material monetário. No capítulo 20, como no capítulo 17, ainda não se esclarecem todas as bases para a existência do dinheiro metálico na circulação, e a discussão sobre o lugar que esse capítulo ocupa na seção 2 continua em aberto.
O título da seção 3, a reprodução e a circulação do capital social total, é da lavra de Engels. As rubricas correspondentes a essa parte nos manuscritos de Marx se chamam, no manuscrito 1, circulação e reprodução, e no manuscrito 2, as condições reais do processo de circulação e de reprodução. Nota 56, Mega, citação página 301 e 340. A fonte de Engels para essa modificação deriva provavelmente do manuscrito 2, no qual Marx afirma: cabe considerar agora o processo de circulação, que em sua totalidade é uma forma do processo de reprodução dos capitais individuais como componentes do capital social total, ou seja, o processo de circulação desse capital social total. Nota 57, Ibidem, página 343, conforme 452 da tradução. Engels não empregou a rubrica o capital monetário, considerado como componente do capital social total, idem, que também fora utilizada por Marx nas páginas iniciais do capítulo 3. É de se supor aqui que Engels, por motivos didáticos, pretendesse criar um contraste a fim de acentuar como objeto de análise o capital individual das seções 1 e 2 e o capital social da seção 3. Uma confirmação disso ele pode ter encontrado na seguinte afirmação de Marx, também no início do capítulo 3. Cada capital singular, no entanto, forma apenas uma fração autonomizada do capital social total, uma fração dotada, por assim dizer, de vida individual. Nota 58, Ibidem, página 340, conforme nota da tradução 449. No entanto, uma ênfase sobre a diferença entre capital individual e capital social total esconde outros possíveis temas principais da discussão. O pano de fundo para o encadeamento dos assuntos nessa seção está no fato de que, no conjunto dos produtos sociais, ou seja, o capital mercadoria total, é produzido em dois setores: o setor 1, abrangendo a produção de meios de produção, e o setor 2, a produção dos meios de consumo, e que seu valor é composto de três partes: capital, valor e mercadoria. Em seguida, expõe-se as condições da reprodução do capital social total, abstraindo-se das perturbações que a estorvam numa dada escala. Página 420. Do ponto de vista da reposição da matéria-prima e do valor no caso de uma reprodução simples que preencha a condição de equilíbrio, valor mais mercadoria, com base nesta concepção, tanto a reposição do capital fixo como a reprodução do material monetário e também a acumulação e reprodução ampliada são esclarecidas em suas respectivas determinações específicas e nas condições que lhes são próprias.